Bom, então vamos começar falando, Kaká, sobre Copa do Mundo. A gente estava falando que o Brasil está indo super bem nessa competição, 5 vitórias em 5 jogos, única seleção invicta e caminhando aí muito bem para esse título da Copa do Mundo. Vai brigar aí nessa reta final, acho que com os Estados Unidos e Polônia, que vem logo atrás. O Brasil ainda precisa pegar esses dois adversários, né, Vanessa? E isso vai definir a sorte do campeonato. E a seleção começou muito bem, né, Kaká? A gente lembra que tem algumas seleções como Itália, Rússia, que estão com o time B. Isso. Nem todas, os Estados Unidos têm uns também desfalques importantes, sem o Taylor Sanders. Sem o Smith, que é o central. Mas o Brasil não está ligando para isso, né, Kaká? Então fez os 5 primeiros jogos agora pela primeira fase, agora já está viajando para Hiroshima, onde completa a competição. Amanhã começa já a jogar, né? E agora em Hiroshima é uma etapa importante que o Brasil cruza com os Estados Unidos e Polônia. Acho que os dois grandes times, aí, os grandes adversários para esse título. Sim, são jogos decisivos, porque depois eu acho muito difícil tropeçar, né? As equipes que o Brasil vai enfrentar não são equipes importantes no cenário mundial, não vão brigar pelo título. Só não pode dar vacilo, mas eu estou gostando muito do time brasileiro, viu, Vanessa? Eu acho que o time está muito bem. Kaká, você falou em tropeço e essa Copa do Mundo começou um pouco louca, né? Vários resultados inesperados, eu aqui até anotei, olha, a Argentina ganhou dos Estados Unidos, a Argentina B ganhou dos Estados Unidos. Japão acho que é uma das grandes surpresas dessa competição, ganhou da Itália de 3-0. Tá certo que a Itália está com o time B, mas mesmo assim a gente esperava uma vitória italiana. O Japão, que no masculino não tem assim um time tão forte, não tem tanta tradição, pelo menos. Mas tem um oposto, que é um menino de 18 anos que está sendo a sensação também dessa Copa do Mundo, né? Ele vem crescendo, vem evoluindo. Eu nunca vi ninguém saltar tanto quanto ele. Você uma vez comentou aqui no programa, Kaká, sobre... acho que foi até sobre o Japão, sobre valer a pena ver o Japão. Você falou que seria uma seleção que você pagaria para ver jogando. E toda vez que eu vejo o Japão, mesmo sabendo que de repente eles não vão ganhar, né, por questões físicas, o Japão ainda carece muito de questões físicas. Quando eu vejo eles jogando, eu penso, nossa, para essa seleção eu pagaria. Porque é bonito vê-la jogar, né? Não, é lindo, é lindo. É uma velocidade... Outros resultados inesperados até aqui, Egito 3-1 no Irã. Essa acho que foi, porque o Irã não está com equipe mista não, né, Vanessa? Eles foram com 10 jogadores que disputaram o pré-olímpico e o Irã perdeu do Egito, o Egito ganhou motivação com essa vitória e está fazendo um bom campeonato. Acho que é o melhor campeonato aí intercontinental que o Egito está fazendo nos últimos anos. E outro resultado, Kaká, 3-2 para a Austrália contra a Rússia. A Rússia também com time B, mas não era para perder da Austrália, né, Kaká? Mesmo porque a Austrália está naquela balada que a gente já esperava, né? Sempre que enfrenta os grandes é difícil conseguir um bom resultado, mas essa vitória contra a Rússia realmente foi importante. Só que não serviu para embalar a Austrália porque veio a perder logo depois. Kaká, então vamos voltar a falar aqui de Brasil. Quem está muito, 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 muito bem... É esse menino aqui, ó. Esse oposto, ganhou a oportunidade de jogar com a Alice, né, que pediu dispensa para descansar um pouco. O Alan está aproveitando muitíssimo bem. Muito bem, Vanessa. E o Alan, é importante que a gente lembre, na Liga das Nações, a gente já tinha falado sobre isso, que o Alan estava merecendo oportunidades, que o Wallace não vinha bem. O Wallace precisava de um descanso, como o Lucão também, que a gente vai falar daqui a pouco, precisava e voltou melhor depois do descanso. Mas o Alan está jogando num nível que o Wallace vai precisar rebolar para retomar essa titularidade, viu? Kaká, eu coloquei o computador aqui para ficar mais fácil de ler os comentários, mas já me perdi. Deixa eu pegar aqui. Ibis Cremonini está comentando aqui que ele está trabalhando e assistindo ao programa, que meu chefe não veja. Que ele também não esteja assistindo, senão nós entregamos agora.
Mas falando do Alan, ele aí é o maior pontuador da Copa do Mundo, o melhor sacador e o quarto atacante mais eficiente. E o melhor passador, porque ele passou uma bola na mão do Bruninho E uma com o bola pé. com o pé. O nível de dificuldade é infinitamente maior. É. A gente, infelizmente, não pode mostrar esse vídeo por questões de direitos da Federação Internacional, né, Vanessa? Mas vale a pena. Vai lá no YouTube e pega Alan, passe com o pé, você vai ver o que esse menino fez. É um golpe de sorte, né? Mas valeu Mas pelo você viu show. que ele fez com categoria. Ele pegou aqui na chapa do pé, não colocou canela, não, né? Ele tem alguma noção. Exatamente. E se você também quiser ver esse vídeo incrível que rodou o mundo, todo mundo compartilhou, a gente também compartilhou no nosso Instagram, @saque.viagem, tá lá. É muito, muito interessante. E na rodada seguinte, o Matias Sanches, o levantador da Argentina, também fez um lance assim, parecido, uma defesa com o pé que encobriu toda a defesa da Polônia. Foi um gol assim, de cobertura. É engraçado, né, Vanessa? Porque quando colocaram essa nova lei, né, essa nova regra de poder usar todo o corpo, muita gente foi resistente e tal. Mas os lances que acontecem são esporádicos, mas são espetaculares. E né? a torcida reage de uma maneira sensacional, Sim. né, Kaká? Sempre tem aquela uou! Acho que, falando aqui em defesas com o pé, acho que a mais impressionante foi aquela da Fabi, A Fabi, Olimpíadas de Londres, que ela meio que deu uma bicicleta. Não sei. E o fotógrafo foi muito feliz, né? Foi. Porque ele pegou exatamente o lance acontecendo. Exatamente. Deixa eu ver aqui. O William Lopes Garcia, lá o William, ele tá comentando que o Alan, Leal e Lucão estão jogando muito. Concorda com ele? Concordo plenamente. São os três, para mim, melhores jogadores, além do Bruninho, né? Que o Bruninho está fazendo uma Copa do Mundo muito boa. Ele que a gente também cobrava, né? Essa questão. O Bruno é o titular. O Cachopa estava jogando muitas vezes como titular. E o Bruninho entrando eventualmente. Precisa montar um esquema de jogo, uma filosofia de jogo a seleção brasileira com o Bruno. O Bruno vai ser o titular. E é o que está acontecendo na Copa do Mundo do Japão e a gente está tendo uma noção de como o Brasil pode jogar. Kaká, a gente já falou então do Alan. Aliás, eu já coloquei aqui a foto do Lucão, mas eu queria voltar no Alan rapidinho. Alan é a mesma situação da Lorene, ainda é um jogador pouco conhecido no cenário mundial. Vai começar a ser mais marcado, mais estudado? Ou você acha que ele realmente tem esse brilho diferente? Não, eu acho que o Alan é um jogador especial, evoluiu muito nos últimos anos. A Lorene não era uma jogadora que a gente apostava que pudesse chegar, né? Mas o Alan não, o Alan vinha conquistando o espaço dele e eu acho que está mostrando que realmente tem condições de ser titular da seleção brasileira. E o Alan é um caso também, esses casos de gestão de carreira, né, Kaká? Ele ficou muito tempo na reserva do Sada Cruzeiro, aceitou o desafio do César de São Paulo de virar titular e olha onde ele chegou agora. Ele poderia estar até hoje na reserva lá do Evandro no Sada Cruzeiro. São opções que às vezes o jogador tem que fazer, né? Eu fico num time onde eu sou reserva, me acomodo aqui, ou eu vou para o desafio. E o Alan acertou a mão. Antes da gente falar do Lucão, Kaká, eu queria comentar aqui do Leandro Donari, ele está perguntando do Murilo Radic. Você acha que ele perdeu espaço, o levantador? Eu acho que sim. Apesar de ser um bom levantador, ele não teve as oportunidades que esperava ter e com a proximidade dos Jogos Olímpicos, acho que o Murilo acabou num terceiro plano aí para o Renan. Ele nem foi chamado, né, pelo Renan, desde que o Renan assumiu a seleção. A Carolina Brunesi também está falando do Murilo. Também acho que ele merece uma nova chance. Acho que a essa altura, faltando um ano para os Jogos Olímpicos, acho que vai ser um pouco difícil, né? A não ser que a gente tenha alguma lesão de algum levantador. Então, e se a gente pensar bem, o que aconteceu nos últimos anos, nas últimas convocações? Um levantador titular e outro com estilo diferente. O estilo do Murilo é muito parecido com o do Bruno. Então, o que eu acho que vai acontecer? O Murilo, o Renan vai optar pelo Bruno e com o Cachopa, que é um levantador de estilo diferente. Os técnicos, eles pesam muito isso, né, Kaká? Sobre o estilo diferente de cada levantador. Porque a hora que ele entra, Vanessa, ele precisa mudar de alguma forma o que está acontecendo em quadra. E essa é a razão. Vamos falar então de Lucão. Lucão que também veio descansado para essa Copa do Mundo e a gente já está vendo um Lucão diferente, aquele Lucão do passado. É o descanso, é esse calendário que a gente está criticando faz tempo e que tem que mudar, porque eles são o espetáculo.
A gente liga a televisão para ver esses grandes ídolos. E esses grandes ídolos estão ficando cansados, estão ficando saturados de voleibol. E eles precisam descansar. O corpo deles é um instrumento de trabalho e precisa de descanso. Tá aí o Lucão jogando como a gente queria. Como a gente queria, como a gente sempre lembrou dele, né, Kaká? Ele que é o terceiro maior, o melhor bloqueador da Copa do Mundo, também vem muito bem no ataque, sempre está ali entre os 3 maiores pontuadores. Voltamos a ter aquela bola decisiva pelo meio com o Lucão. Que é a estrutura hoje em dia de todo o sistema ofensivo de qualquer equipe masculina. Talvez seja aí a dupla mais mortal do vôlei internacional, Bruninho com o Lucão. Ah, sim, o entrosamento deles eu não vejo com nenhuma outra dupla. Além do Lucão, quem está se saindo muito bem também é o Bruno, como você já falou, ele está aí na estatística de levantamento, na 4ª posição. Ele está fazendo um ótimo campeonato, né? Essa foto aqui com ele, com a sutura foi do Thales. Foi o Thales o culpado. Você que não assistiu, foi o cotovelo do Thales numa recuperação de bola ali. O Thales que deu uma encostadinha nele, né? Até hoje o Bruninho tá jogando com esse... Ele precisou, inclusive, sair de quadra para ser medicado. Kaká, o Samuel Prado tá perguntando sobre a próxima temporada. Ele tá perguntando, não, ele está comentando, acredito que o William vai voltar. Ixi, será? O William que teve uma conversa com o Renan, né? Assim que o Renan assumiu a seleção, o Renan falou, olha, eu vou contar com você até 2018, até o Campeonato Mundial. A partir de 2019 eu quero testar novos jogadores na posição. E o Cachopa está indo muito bem. Está indo muito bem, mas o William é sempre uma opção que, né, se fizer uma Superliga boa, eu acho que o Renan chama para a Liga das Nações e aí sim, ele pode alternar Cachopa, William. Se o William estiver bem, eu acho que vai o William. Você acha que vai o William? Eu acho que vai. O Cachopa então fica para Paris. Ainda tem mais tempo. O Franco Rodrigues Kaká, uma audiência nova aqui, ele está perguntando se... Ele quer que você explique melhor para ele o que é a posição de oposto. A posição de oposto é o seguinte, o voleibol moderno, né, a partir mais ou menos da década de 80, começou a especializar os jogadores. E um jogador em especial era aquele que não passava muito bem, que era mais alto, que conseguia definir algumas bolas mais altas. Esse jogador passou a ser o oposto, né? O oposto o que é? Como existe só um levantador, esse jogador ele está sempre cruzando com o levantador. O que é cruzar com o levantador? Quando o levantador sai da rede, quem entra na rede é o oposto. Então eles vão sempre estar em posições opostas. E o levantador tem esse jogador que é especialista em ataque. Ele não recebe o saque e ele está sempre posicionado para só atacar. Então essa é a função principal do jogador oposto. E na seleção, nosso oposto... É o Alan. É o Alan e o reserva é o Roque. O Roque que tem sido usado nas inversões do 5-1. E quando tem entrado bem tem também. Entrado não bem, tem comprometido, né? não. E a primeira também grande competição dele, ele participou do Sul-Americano, mas Sul-Americano é alguma coisa muito regional. Agora ele está enfrentando as feras do mundo todo, né, Kaká? Então a gente falou de Alan, falamos de Bruno, de Lucão. E agora vamos falar de Thales, essa posição ainda contestada desde a aposentadoria do Serginho. O Thales que vem bem, Kaká, ele na estatística de líbero, na estatística de defesa, ele é o segundo melhor defensor e o quarto melhor passador. É interessante que a defesa se comparar, a defesa do Thales é entre os dois fundamentos o menos eficiente. Então ele está evoluindo nesse fundamento da defesa, mas é um jogador que precisa manter esse mesmo resultado, esse mesmo desempenho contra equipes mais fortes. Kaká, o Anderson está perguntando justamente disso. Anderson Jesus, o que você está achando dos nossos líberos? Então, o ideal seria que um líbero conseguisse abstrair o que o outro tem de melhor. Mas eu acho que o Thales e o Mike aí vão brigar até o fim. O Thales sai na frente, porque tem uma recepção melhor do que a do Mike, e entre você escolher um líbero que defenda e um líbero que passa, você tendo só uma opção, você vai acabar optando pelo que passa. Primeiro,
é importante Primeira passar, recepção. né? Porque não adianta defender esse passe e nem sair, né, Cacá? Exato. A Carolina P tá aqui só comentando. O William é um gênio. O William tem um Sem dúvida. fã-clube gigantesco. É. Aí muita gente admira Do o jogo qual eu dele. faço parte também. Eu também faço parte do fã-clube do El Mago. E falando de Brasil, então a gente comentou que o Brasil tá em primeiro lugar. Vamos falar dos próximos confrontos? E só não esquecer desse que está aí no fundo. Ah, Lucarelli Lucarelli. também, uma ótima Copa do Mundo está fazendo. Mas curioso é que o Lucarelli, por conta desse excelente desempenho do Alain e do Leal, o Lucarelli ele acabou ficando, entre aspas, de coadjuvante aí, na linha de frente do Brasil, né, na linha ofensiva. Mas é um tripé invejável, né? Você ter no mesmo time Alain, Leal e Lucarelli. E o Lucarelli, que sempre teve uma dificuldade no passe, e ele aparece na lista do quinto... Está evoluindo. Está em quinto Tá lugar crescendo. no passe. Nessa lista, aliás, do passe, Cacau, que me deixou assim, boquiaberta, é o Perry da Austrália. Ele lidera a estatística com 75% de aproveitamento. É muito alto, é quase perfeito, né? É um bom líbero, já experiente, né? Tá colhendo os frutos da maturidade. Cacá, vamos falar então dos próximos confrontos do Brasil. O Brasil ainda faz mais 6 jogos, agora todos em Hiroshima. A seleção, até a Confederação Brasileira publicou nas redes sociais, eles pegando o trem-bala. Isso é sempre diferente, né, para o brasileiro, pegar o trem-bala. Lá no Japão se viaja muito de trem, eles têm uma malha ferroviária muito grande. Então o Brasil ainda pega, vamos lá, na sequência, Argentina... A Argentina é um jogo que tem a rivalidade continental, mas tem que passar por cima, né? O Brasil, o time que a Argentina levou e o jogo que o Brasil está praticando tem que dar Brasil 3-0, 3-1 no máximo. E é o time que o Brasil conhece muito bem, porque é o time que jogou aqui em Campinas, né, os amistosos, e jogou o Sul-Americano. Só que no Sul-Americano quase ganhou do Brasil. Mas eu acho que é outro momento. O Brasil evoluiu muito do Sul-Americano para a Copa do Mundo. Aí o Brasil pega depois Estados Unidos, que é o jogo-chave. Se ganhar esse jogo já é campeão, ainda tem que ganhar a Polônia. Não, eu acho que a briga vai ficar com a Polônia. Então vem depois Estados Unidos, Tunísia, que aí é obrigação ganhar, né, Cacá? Sim, é a lanterna, não ganhou de ninguém ainda. E aí vem a Polônia que deve ter o Kubiak nessa partida. O Kubiak que não participou da primeira fase da Copa do Mundo, mas ele está chegando. Então, e com o Kubiak o time fica quase completo, né? Só falta o Novakovsky, que não foi, que é o central titular, mas Kubiak, Leon e Kurek... É outro trio, né? O Poderoso. Kurek não está também 100%, ele está voltando de uma cirurgia na coluna, uma cirurgia muito delicada, mas é ofensivamente um timaço, com o Kubiak passando e esses dois podendo atacar com velocidade é realmente enjoado. Eu acho que é o jogo do campeonato, Vanessa. Cacau, Léo Costa tá perguntando, o Brasil está no mesmo nível de força física dos seus principais concorrentes? Sim. Chegamos no mesmo nível? Sim. Porque lá na Liga das Nações a seleção estava um pouco atrás ainda, né? Então, essa foi a vantagem do planejamento ter sido feito para preservar esse grupo, né, e trazer para alcançar o máximo na Copa do Mundo. É a opção. Muita gente pode discutir, mas vai pensar na Copa do Mundo, ninguém está pensando. São prioridades, né, Vanessa? O Brasil estabeleceu essa prioridade. O que eu achei curioso foi que algumas seleções, dentro do seu planejamento, deram mais prioridade para a Liga das Nações, outra para o Campeonato Europeu e outras para a Copa do Mundo. Mas principalmente o pré-olímpico. No pré-olímpico foram todas as forças. Se a gente pegar uma referência da temporada, eles tinham que estar 100% no pré-olímpico. Cacá, olha que foto curiosa. Você queria ser o Alain nesse momento? Todo mundo em cima do Alain, o Schwank, o Renan, o Tabate, tá todo mundo em cima dele. Eu acho que o Renan está falando para ele assim, Alain, quando você subir para atacar, desce de paraquedas para você não se machucar. Não, mas o Alain tá muito bem. O William tá perguntando, William Lopes Garcia, se o Flávio ultrapassou o Isaac como terceiro central. Sim. O Flávio é outro que está voando, está cada campeonato melhor, está ganhando confiança e, infelizmente, porque eu gosto muito do Isaac, né? Mas lógico que eu não torço para nenhum dos dois. Eu quero que o melhor tenha o lugar dele. Mas o Isaac está perdendo lugar, sim, principalmente por causa do bloqueio.
Kaká, vamos voltar então a falar dos confrontos. A gente chegou então aí à quinta rodada, praticamente Brasil, Estados Unidos e Polônia brigando pelo título, né? Os outros times estão muito abaixo na tabela de classificação. E a Polônia ainda tem Rússia, Egito, Austrália, Brasil, Canadá e Irã. Então esse jogo com a Rússia é perigoso para a Polônia, porque é uma rivalidade continental. A Rússia, apesar de estar com um time mesclado, né? É uma equipe ali que contra a Polônia não vai afrouxar, não. Então a Polônia precisa tomar cuidado. Se tropeçar ali, fica difícil e favorece o Brasil. E a Rússia, que não tem mais nada a perder, vai querer tirar uma casquinha da Polônia e vê-la fora do pódio, né? Ou pelo menos fora dos primeiros lugares. E o último jogo contra o Irã também é perigoso. Porque o Irã, apesar de ter levado o time quase principal, tá meio estranho, né? Entra um, o outro não entra, quem era titular tá meio fora. Então eu acho que o confronto da Polônia com o Irã, mesmo que a Polônia vá bem contra a Rússia, faça um jogo equilibrado contra o Brasil, pode ser surpreendida na última rodada. Então essa Copa do Mundo, Vanessa, eu acho que está com emoção assim a todo momento e vai até o final assim. Por um lado, a gente lamentou muito o fato das seleções terem ido com o time B, né, não terem ido com força máxima, mas está divertida a Copa do Mundo, porque está tendo tanto resultado inesperado, até o Japão. A gente vai falar do Japão daqui a pouco. Deixa eu ver se eu acho aqui a foto do Japão, Kaká. Kurek. A gente já volta nesses slides, mas vamos colocar aqui o Japão. O Japão está fazendo uma campanha extremamente surpreendente. Sim, está muito bem, né? E eu acho que vai beliscar aí um quarto, quinto lugar, que seria uma colocação ótima, porque nos últimos anos o Japão não tem chegado nem entre os 8. No cenário atual, o Japão aparece em quarto lugar, à frente de Rússia, de Itália. Eles estão com 9 pontos, 3 vitórias e 3 vitórias. 3-1 contra a Argentina, acho que foi o melhor jogo, assim, foram testados e foram muito bem. Kaká, e agora falando de Estados Unidos também, que é outro time favorito ao título, eles vão jogar contra Irã, Brasil, Canadá, Austrália, Rússia e Egito. Irã, Brasil e Rússia. São os 3 jogos-chave aí para os Estados Unidos continuarem na briga pelo título. A gente, que nem você comentou, né, Kaká? A gente vai ter um jogo-chave contra eles no dia 10. Brasil ganhando decide ir com a Polônia. A Polônia já tem uma derrota. Sim. Se for para 2 e o Brasil continuar invicto, só um desastre. Tira o título do Brasil, que aí passa a disputa a ser com os Estados Unidos, né? Kaká, então a gente falou do Kurek, da volta do Kurek, ele estava sem jogar pela Polônia desde o Campeonato Mundial de 2018, né? Passou por uma cirurgia nas costas e retornou agora. Ainda não está em sua melhor forma, mas é um senhor jogador. Sim, se a gente pensar num ciclo olímpico, ele está voltando na hora certa, um ano para retomar a melhor forma física. E esse trio aí que a gente sempre... Existe essa rivalidade, né? Qual trio você prefere? Kurek, Kubiak, e Leon, o Leal, Lucarelli, o Wallace, o Alain? Eu sou mais o Brasil, viu? Se bem que o Kurek jogando o que ele jogou no último Mundial fica difícil, com o Leon do lado, mas... E com o Kubiak para provocar, você estava comentando sobre Polônia e Irã, que é um jogo extremamente perigoso para a Polônia. Eles que têm uma rivalidade também além das quadras, já houve briga na rede entre as duas seleções. A Polônia, quando foi jogar agora na Liga das Nações lá em Teherã, no Irã, eles sofreram assim, uma hostilidade, porque se criou esse clima, né, de, entre aspas, de guerra. O Kubiak já falou muito mal dos iranianos, da raça iraniana. Então existe também esse clima todo não amistoso entre os jogadores. É um clima que passa, né, do limite, porque ele passa a ser hostil e aí não é esporte. É um clima até político. Político que está assim, mais tranquilo entre Irã e Estados Unidos, né? A gente conhece todo o contexto político envolvendo os dois países e eles não levam para dentro da quadra, né, Vanessa? Interessante que a gente nunca teve problemas entre Irã e norte-americanos. É um contexto mais de política mesmo, né? Mais de guerra. Agora falando a gente colocou essa foto aqui do André Anastasi, que já foi técnico da Polônia. De tudo que é time também, né? Da Bélgica, da Itália. Espanha.
Ele nunca ficou assim muito tempo numa seleção, né? Nunca, mas é um nome sempre lembrado para assumir qualquer seleção. André Anastasi. Por que a gente colocou André Anastasi? Que ele deu. Vamos bater palma também para ele, Kaká. A gente já bateu aqui para o Vital Heinen, que falou que o campeonato europeu era muito inchado. Tá inchado. E o Anastasi deu a seguinte declaração essa semana: a Copa do Mundo é inútil. Não vale mais vaga para a Não Olimpíada, vale mais vaga. Não tem por que existir. E eles estavam até questionando por que a Copa do Mundo começou 2 dias depois do Campeonato Europeu, né? Então, política, né? Política também de esvaziamento de um torneio, valorização de outros. Hora que entra o dinheiro, é ele que fala o que é importante. Tanto que o Felipe Mariano está comentando aqui, lembrando que houve briga também entre iranianos e poloneses na Rio 2016. Também houve essa briga entre Kubiak e Maruf. Sobre a Copa do Mundo, a gente até comentou que a Polônia só ia com um time completo a partir da 3ª rodada. E completo mesmo, você comentou que o Central não está, mas o Kubiak só começa agora a disputa em Hiroshima. Então ele ficou as 5 primeiras rodadas fora por conta desse desgaste todo de campeonato europeu. Uhum. Quem sabe até transformar alguns torneios, né, continentais, numa classificatória para a Copa do Mundo. E a gente tem uma Copa do Mundo com 8 equipes, né, vindas desses torneios regionais, para disputar um torneio que realmente vai ser mais valorizado. As equipes vão ficar o quê? 10 dias, né, na Copa do Mundo e o negócio está resolvido. Eu acho que tem que partir para aí, Vanessa, para isso. Ter um campeonato sul-americano que seja válido como primeira fase da Copa do Mundo, os 2 primeiros vão, cada continente levam 2, repara em 2 grupos, cruza em mata-mata. Você enxuga o calendário, você diminui o número de jogos e aí sim fica atrativo. E valoriza a Copa do Mundo, porque... E os regionais também. A gente fala, é uma pena, né, Kaká? A gente vê a Rússia, que é uma grande seleção que estaria brigando pelo título, com time reserva, só o Granquin está lá no Japão. A Itália também com a equipe reserva. A Polônia, 2 dias antes, estava disputando o 3º lugar do europeu. A gente até comentou aqui que eles nem 8 participaram horas do de pódio. fuso horário. Né, Kaká? A gente até comentou aqui que eles nem puderam participar do pódio do Campeonato Europeu porque já viajaram, anteciparam o voo para o Japão. Exatamente. E você pegar os países da Norte, Centro, América e Caribe, daqui 2 dias está começando o regional. Ou seja, esvaziou também o regional. Os Estados Unidos vão com o time B, né? O Canadá está metade. Tá? Não sei, eu não entendo, sinceramente. Kaká, o João Pedro está comentando, cara, o Kurek é um monstro, trauma na final do Campeonato Mundial. Todo mundo tem trauma, João. O Brasil sempre tem uma pedra, né? Sobre a Copa do Mundo, que a gente estava falando aqui sobre a relevância da Copa do Mundo, antigamente, né, Kaká, quando ela foi criada para ser uma competição entre Olimpíada e Campeonato Mundial. Só que de lá para cá, da década de 70 para cá, várias outras competições foram criadas e algumas até mais valorizadas. Sim, Você acha que ainda vale a pena essa Copa do Mundo? Então, em outro formato, né? Continuando a valer vaga para a Olimpíada. Eu lembro quando nós disputamos, quando eu estava na seleção feminina, a seleção norte-americana estava assistindo o nosso jogo e torcendo para a gente. A gente via na arquibancada as americanas pulando a cada ponto, porque uma vitória nossa naquele dia dava a vaga olímpica para os Estados Unidos. Então isso você não tem mais, né? Você vê times B participando da Copa do Mundo, ninguém nem aí. Ginásio vazio. Quando que você viu o Brasil jogar com aquele público que a gente viu nos 2 primeiros jogos? Um absurdo. Devia ter o quê? Umas 50 pessoas, Vanessa? Kaká, mas também eu acho que nessa questão do ginásio, além do horário dos jogos, o Japão ele tem mais tradição no vôlei feminino. A não sei até que ponto o público dá tanta importância para o vôlei masculino. Existe essa diferença muito grande lá no Japão. Então, existe, mas esse ano tá demais. Tá demais. Porque mesmo que você não acompanhe tanto o masculino, existe um público cativo, né? E a gente não está vendo. A gente está vendo o ginásio entregue às moscas. Sobre a Copa do Mundo, Brasil favorito, então, vamos esperar esses últimos 6 jogos para falar
ou não desse título. Não, eu acho que o Brasil caminha para o título. Tomara, Kaká, que Brasil e Polônia cheguem nesse jogo decisivo, como com aspecto decisivo mesmo, por conta dos pontos corridos, né? Sim, Podemos ter uma exatamente. final aí faltando 2 ou 3 rodadas para o fim da competição. E uma boa notícia, Brasil e Polônia na madrugada de sábado para domingo. Vai dar para acompanhar de boa. O que eu achei engraçado agora na transmissão desse final de semana foi o Bruno Souza toda hora falando: acabou o Rock in Rio, a galera veio para acompanhar o jogo do Brasil. Né? Mas vamos falar então agora de... Vamos pular... tem essa questão curiosa aqui na Itália, com o COI. Ele que defendeu por anos e fez fama, né, na seleção da Holanda, era o capitão da seleção holandesa, brigou com a Federação Holandesa. E o que aconteceu? 2 anos depois... Mudou de país. Precisa rever isso, né, Vanessa? É muito pouco tempo. Eu não quero questionar a questão da globalização, é outra realidade social, de naturalidade, de nacionalidade, desculpa. Mas é muito pouco tempo para você falar assim, você deixa de ser holandês para ser italiano. Para se pensar também. Exatamente. Acho que seleção é um pouco diferente de clube, né, Kaká? Seleção, você nasce naquele país, tem as suas raízes. Não é como um clube que você troca de temporada para temporada. Sim, exatamente. Eu achei muito estranho vê-lo jogando pela Itália, porque a gente se acostumou com ele jogando pela Holanda. Sim. E não é uma questão como os cubanos, por exemplo, que precisaram abandonar o país, não podem voltar, não podem disputar. Ele brigou com a federação, né? 2 anos depois estava jogando pela Itália. É complicado. É complicado. Se o prazo fosse maior, essa carência tivesse que ser cumprida com mais prazo, talvez ele repensasse, né? Talvez ele pesasse se valeria a pena continuar brigado com a federação, ou eu vou defender meu país. Ou ter alguma regra de algum vínculo maior, né? De paternidade, maternidade, residência permanente. Exatamente. É diferente, por exemplo, quando a gente fala do Fernando Meligeni, né? O tenista que nasceu na Argentina, pequenininho, veio para o Brasil e se naturalizou brasileiro. Agora, qual era a relação do COI com a Itália? Ele jogava por clubes italianos. Até aí, né? Até aí, se a gente jogar por clubes da Espanha, a gente se naturaliza espanhola. Aí a Natália vai para a Turquia, né? Aí oferecem um caminhão de dinheiro para ela, né? Toda a referência que ela tinha de Brasil, as raízes dela brasileiras, né? A Carol Cristina está comentando: a Itália é uma festa da naturalização no vôlei. Enfim, vamos ver o que vai dar isso daí. Por enquanto ele está ali jogando a Copa do Mundo pela Itália. Não sei como que os fãs holandeses também receberam essa notícia. Eles estão falando aqui do ranking, da estratégia da Sérvia, daqui a pouco a gente já vai vai falar disso, viu, Leandro?